Nossa, Daniela Filomeno, és tu? Não Querida. mais, que isso? Tá movimentado esse Não estúdio, mais. Elizabeth? A Muri todos os dias. Toda sexta. Nesta semana, eu digo, nesta semana ao vivo, 3h30 da tarde, sempre, né? 13h30 da tarde ao vivo no YouTube. Lembrando que a gente reprisa depois, pela primeira vez, coloca na TV, às 11 horas da noite, depois do WW, as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Depois, semana que vem, continuamos com o Rio de Janeiro e na outra semana também, Uau. Belo Horizonte. Portanto, a gente não para. Pois é, todos os dias ao vivo também fica disponível no YouTube. Além disso, a Muriel vem conversar com a gente sobre o nosso bolso, sobre dívidas e até um retrato desse cenário para a gente compreender de que maneira a gente se cuida e até olha com atenção para essa parcela da sociedade endividada, né, Muri? Exatamente. Vamos olhar especificamente agora para as dívidas dos idosos, porque infelizmente a situação é a seguinte. Muitos idosos estão enfrentando dificuldades financeiras e a gente tem um número que fala que 62% das pessoas acima de 60 anos têm recorrido a crédito ou a empréstimos para cobrir as despesas mensais. E o pior, gente, é que quando surge uma emergência, é comum que os aposentados sejam a primeira opção da família para pedir ajuda. E aí tudo isso aumentou durante a pandemia. Naquela época, vamos lembrar, muitas famílias perderam renda e aí sem aquela reserva de emergência que a gente fala que é tão importante, né? Elas recorriam ao apoio dos idosos. Usavam, por exemplo, a aposentadoria deles como uma espécie aí de porto seguro. Conclusão disso tudo é que os idosos têm buscado empréstimos muitas vezes para ajudar os filhos, os netos, os sobrinhos. Essa dinâmica que é apontada por uma pesquisa da Serasa como uma das responsáveis pelo aumento de idosos inadimplentes em quase 36%, isso nos últimos anos. Muita coisa. E muitas vezes ficam ali com a dívida, não sabem nem como resolver, né? Mas por Exato. amor, afeto, cuidado, você vai Como ajudar vai seu dizer filho, não? seu sobrinho, né? Seu irmão e tudo mais. A gente tem até uma pesquisa que mostra, essa pesquisa da Serasa mostra esse cenário pra gente. Olha, em 2020, eram 9,89 milhões de idosos inadimplentes. Aumentou de 2020 para 2024 35,9%, porque agora já são 13,45 milhões de idosos inadimplentes. Esse é o cenário. E aí, Elisa, quais seriam, então, as principais causas dessas dívidas? Por que os idosos estão, nesse momento, então, se encontrando nessa situação, né? Os economistas da Serasa dizem que as principais causas são aquelas contas básicas, como água, gás e energia, que estão sendo deixadas de lado. A gente tem a pesquisa que mostra também esse cenário. E aí é muito curioso, porque, no fim das contas, os idosos precisam pagar a situação financeira, melhorar a situação financeira dos seus filhos, sobrinhos emprestam dinheiro e deixam de pagar as próprias contas básicas de água, gás e energia, 42,2%. E aqui a situação de pagamento de bancos, cartões de crédito, 25,3%. Muito interessante a gente poder ver esse cenário e compreender a realidade dos idosos. Inclusive, a Serasa explica, né, que o que está acontecendo agora acaba sendo... Você tem um olhar de prioridade com essa parcela da população que precisa de bastante atenção e de educação financeira também, né, Muri? Exatamente, sem dúvida, é importantíssimo isso. Existe uma mudança, portanto, de prioridade nesse sentido. Eles acabam tendo que deixar de pagar a água, que é o gás, básico, que a gente fala que é sempre o básico, e acabam, no fim das contas, priorizando a sua família. Porque como você vai dizer não para o seu familiar, no fim das contas? Para tentar entender qual que é o melhor caminho para o idoso nesse momento, a gente conversou com a Patrícia Camilo, gerente da Serasa, que explicou que é fundamental fazer um planejamento financeiro. Para que os idosos que ajudam financeiramente a família, é importante que eles se coloquem em primeiro lugar e entendam o quanto isso está pesando nas suas finanças. Vamos ouvir? Cada um tem a sua realidade. Eu acho que nesse momento desse diagnóstico, sim, precisa entender o quanto isso está pesando, né, e o quanto isso está, de fato, colocando em xeque aqui essa sua condição de pagar ou não e honrar essas dívidas, né? Precisa fazer esse planejamento inicial e, a partir disso, acompanhar todos os meses e já entender qual é aquela dívida que está te impactando mais, seja porque ela está com maiores juros, porque o maior tempo, o maior montante financeiro, e começar a priorizar essas que estão tomando, de fato, né, ficando mais caras ao longo do tempo, para buscar condições de renegociação,
seja buscando um desconto, seja buscando condições de parcelamento que façam sentido dentro desse orçamento. Por isso que é super importante primeiro fazer um diagnóstico da sua realidade e assim priorizar quais são as dívidas que estão te impactando mais, entender as condições de renegociação e a partir de então fazer um planejamento a longo prazo, porque provavelmente, né, vai exigir ali um pouco de tempo para conseguir quitar todas essas dívidas. Ajudar a família a fazer esse tipo de orçamento. Então, de novo, não existe uma receita de bolo, mas com certeza isso é um fator que precisa ser considerado nesse diagnóstico, no plano de ação, porque senão, né, com a mesma estratégia, nunca vai sair com um resultado diferente. Se isso é um fator preponderante que está fazendo com que entre muito as suas dívidas aqui, que você não consiga honrar, porque você está ajudando muito, então isso de fato é um dos diagnósticos e planos de ação que precisam ser considerados essa variável. É quase como se fosse aquelas máscaras de oxigênio de avião, sabe, Elisa? Que quando elas caem, você precisa primeiro colocar em você para depois colocar na outra pessoa, que também, obviamente, precisa, né? Esse é o cenário e essa é a indicação, portanto, dessa especialista para os idosos. Solucione a sua situação, se coloque em primeiro lugar. Planejamento financeiro é essencial para manter realmente a saúde financeira em dia. É muito importante planejamento na vida como um todo, mas também financeiramente, né, falando também. A gente não sofrer demais com as contas. CNN Seu Bolso. Muriel Porfiro, obrigada, minha querida. De nada. Por essa vinda aqui ao Live CNN. Sexta-feira que vem tem mais CNN Seu Bolso.